Olá, alunos do nono ano A e B. Hoje nós vamos ter aula de geometria. Para o nono ano A é a primeira aula, né? E para o nono ano B é a segunda aula. Só que é de geometria, que já teve uma aula de matemática, né? Só lembrando para os alunos do nono ano B. Vamos lá. Então, olha lá. Qual que seria o título dessa aula? São relações métricas no triângulo retângulo. Então aqui, ó, relações métricas no triângulo retângulo. Então, pelo próprio título, né, dessa matéria aqui, nós vamos ver que qual a importância disso aqui, ó, triângulo retângulo, certo? É só no triângulo retângulo que eu vou aplicar minhas relações métricas. Métricas, o que quer dizer também? Métrica são medidas. Então, a gente vai trabalhar com os lados do triângulo retângulo. Então, a gente vai achar as medidas dos lados, ok? Vocês podem perceber que no começo desse capítulo existem umas relações métricas. Depois que vem o teorema de Pitágoras, certo? Mas, pela aula, né, assim, como é um pouco mais complicado ter videoaula, pelo tamanho da lousa que a gente tem, então vamos fazer o teorema de Pitágoras, que é mais rápido, é mais fácil do que propriamente as relações métricas no triângulo retângulo. Eu vou ter que, acho que provavelmente dividir em duas aulas. Vamos lá então. Teorema de Pitágoras. Tem um triângulo retângulo aqui, né? L é triângulo retângulo, por quê? Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, um dos ângulos de 90 graus, então configura um triângulo retângulo. Então, lá, como eu falei, eu só vou aplicar as relações métricas, o teorema de Pitágoras, num triângulo retângulo. Em outro tipo de triângulo, escaleno, no isósceles, no equilátero, são outras relações que a gente pode ver mais pra frente. Então, olha, ó, triângulo retângulo. Então, eu tenho os três lados do triângulo retângulo. Agora, no teorema de Pitágoras, eles vão ter os nomes específicos. Esse lado aqui, que é o maior, né, que está em frente ao ângulo reto, aqui ó, esse lado aqui, vai ser chamado de hipotenusa. Os dois lados que sobraram aqui vão ser chamados de cateto e aqui também cateto. Então, ó, o maior lado do triângulo retângulo que está em frente ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Os dois lados que sobraram são chamados de catetos. Então, qual que vai ser a relação do teorema de Pitágoras? Vai ser o quadrado da hipotenusa, que é a gente determinou como A, é igual ao quadrado do cateto somado com o quadrado do outro cateto. Essa vai ser, né, a relação métrica que é o teorema de Pitágoras. Então, esse é o teorema de Pitágoras. Então, vocês estão vendo que é nada mais que uma fórmula e é uma relação de hipotenusa, né, do quadrado da hipotenusa com a soma do quadrado dos seus catetos. Né? Então, o que a gente vai determinar? A gente sempre vai determinar algum valor no triângulo retângulo. Vamos pegar os exemplos aqui, ó. Então, esses exemplos aqui seriam bom vocês prestarem bem atenção, porque não tem no livro, né? Tem nos exercícios, né? Mas é bom prestar bem atenção aqui, ó. Então, ó, primeiro exemplo. Dado esse triângulo retângulo, então percebemos que é um triângulo retângulo, tem um ângulo reto, eu tenho os três valores aqui determinados. O valor de x, o valor de 1 e o 3. Então, como já foi dito, esse valor de x é a hipotenusa. É o maior lado, está em frente ao ângulo reto. O que sobrou aqui são os catetos. Cateto e cateto. Então, o que seria? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo para determinar o valor de x. Então, olha lá. Hipotenusa, agora é x. Vai ser x ao quadrado é igual à soma do quadrados dos catetos. Então, pode ser em qualquer ordem. 3 ao quadrado o primeiro cateto, depois 1 ao quadrado o segundo cateto. Então vai ser x ao quadrado igual a 3 ao quadrado é 9, mais 1. X ao quadrado é igual a 10. Como eu quero o valor de x, como é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer um macete aqui que vocês vão usar sempre quando tiver x ao quadrado. Porque na verdade eu quero o valor
Na realidade, eu quero o valor de x, eu não quero o valor de x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Esse vai ser uma regrinha, ó. Eu vou colocar raiz quadrada no primeiro membro. Então, lembra, numa equação, porque isso aqui é uma equação. Na hora que eu coloquei no primeiro membro, eu coloco no segundo membro também. Porque aqui eu posso cortar o 2 com a raiz. Lembra, né, da regrinha da radiciação? Então, o x vai ser raiz de 10. Ah, mas raiz de 10 não tem uma raiz quadrada exata. Então, deixa indicado o valor da hipotenusa que eu acabei de achar é a raiz de 10. Não preciso determinar o valor exato de raiz de 10. Porque lembrando, né, que pode ser um número racional, então é uma dízima, não periódica, né? Então, deixa indicado. Segundo exemplo. Determine o valor de x. Estão vendo que é sempre determinar o valor de alguma coisa, ou é da hipotenusa ou dos catetos. Agora o que eu tenho? Eu tenho o valor da hipotenusa, ó, o valor da hipotenusa é raiz de 17. E o x é um cateto e o 1 é outro cateto. Aplicando de novo o teorema de Pitágoras. Então, ó, a hipotenusa agora é raiz de 17. Então vai ser raiz de 17 ao quadrado, que é igual ao quadrado desse cateto que é x, somado com outro quadrado que é 1. Quanto vale raiz de 17 ao quadrado? Então, ó, pela mesma regrinha aqui, ó, eu corto. Vai ser 17 igual a x quadrado mais 1. Ok? Agora o que? Eu tenho que passar o x ao quadrado para o primeiro membro, o 17 para o segundo membro, para isolar o x e determinar o valor dele. Então vai ficar menos x ao quadrado igual a 1 menos 17. Né? Passando sempre com o valor ao contrário. Aqui vai dar menos x ao quadrado igual a menos 16. Lembrando lá que a gente aprendeu no 7º ano, quando eu tenho no primeiro membro um negativo, eu multiplico por menos 1 os dois membros. Então vai torná-los todo positivo, x ao quadrado igual a 16. Fazendo pelo mesmo processo que eu fiz aqui, para determinar o valor de x, não é x ao quadrado, raiz quadrada no primeiro membro, raiz quadrada no segundo. Corto, x igual a 4. Então o valor do cateto que eu quero determinar é igual a 4. Ok? Então agora pegando o livro de vocês, né, do capítulo 5 aqui que dá determinado, a tarefa de vocês, vou colocar aqui, então a tarefa, para tentar fazer, depois a gente corrige, é da página 116, exercício 4 ao 6. Então tentem fazer, é só sobre o teorema de Pitágoras, é só aplicar o teorema de Pitágoras, fazer a regrinha aqui e achar o valor de x, ok? Ok?